O TV Câmara de hoje traz as informações das reuniões ordinárias da Câmara de Ponte Nova, realizadas nos dias 23 e 26 de agosto. Na reunião plenária do dia 22 de agosto, aconteceu a leitura dos pareceres das comissões permanentes a diversos projetos de lei em tramitação. Para a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, o projeto número 3.264 é constitucional e legal, devendo, portanto, ser discutido e votado pelo plenário. Pelo projeto, a Prefeitura fica autorizada a abrir crédito adicional no orçamento para a utilização de recursos definidos em convênio com a Secretaria de Estado da Saúde para finalizar, ainda este ano, a construção da unidade da Rede Farmácia de Minas. Quanto ao projeto de lei número 3.266, propondo alteração na legislação municipal que criou gratificação de função para servidores e autorizou contratação temporária de interesse público, e da lei municipal que dispõe sobre a Comissão Permanente de Licitação, a finalidade é que a Prefeitura formalize a atualização do valor da gratificação definida em leis municipais de 2004 e 2009 e que já vem acontecendo e não está explicitada nas leis que criaram as referidas gratificações. Os membros da comissão entenderam que este projeto também é constitucional e legal e deve ser discutido e votado pelo plenário, mas apresentaram um projeto substitutivo, adequando a proposta aos preceitos da legislação vigente e dando maior clareza e objetividade ao texto. O projeto de lei número 3.275 também foi considerado apto para ser discutido e votado pelo plenário. A proposta da Prefeitura Municipal é alterar a composição e o funcionamento do Conselho Municipal de Alimentação Escolar para atender determinações do Conselho Deliberativo do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O novo texto define que o mandato dos conselheiros passa a ser de 4 anos, proíbe o ordenador de despesas da Prefeitura de integrar o Conselho e o representante da Prefeitura fica proibido de ocupar os cargos de presidente e vice-presidente. E a vaga que era do Poder Legislativo passa a ser ocupada por representantes de entidades da sociedade civil. Outro projeto considerado constitucional e legal e apto para discussão e votação pelo plenário é o número 3.276, que define novo perímetro urbano do município de Ponte Nova com a finalidade de permitir a regularização do loteamento Chácara das Flores, localizado no bairro Rasa. O empreendimento teve suas plantas aprovadas e recebeu alvarás de licença para execução em 1999 e 2004. E o projeto já foi executado. O loteamento já está devidamente registrado no cartório de registro de imóveis de Ponte Nova. Quanto ao projeto de lei número 3.268, que autoriza a Prefeitura de Ponte Nova a conceder incentivos econômicos de até R$ 17.500 na forma de doação de combustível para obras de terraplanagem para a empresa Pneutex Limitada, que visa ampliar seu empreendimento, em parecer conjunto, as comissões de Finanças, Legislação e Justiça e de Serviços Públicos Municipais e também a de Defesa do Meio Ambiente consideraram que é constitucional, atende o interesse público e não contraria as normas ambientais e deve ser discutido e votado pelo plenário. O plenário aprovou na mesma reunião o projeto de decreto legislativo número 5, de iniciativa da Comissão de Orçamento e Tomada de Contas, aprovando as contas do município de Ponte Nova relativas ao exercício de 2001. Atendendo solicitação do vereador Léo Moreira, a mesa diretora da Câmara adiou a votação de 3 projetos de lei que estavam na pauta da reunião do dia 22 de agosto para discussão e votação pelo plenário. Léo Moreira justificou o seu pedido de adiamento da votação. Senhor presidente, gostaria de pedir vistas aos projetos 3.271, 3.272, 74. Já visto que fiz uma solicitação nessa casa de alteração contratual de todas essas empresas que estão recebendo benefícios do município e os documentos ainda não chegaram à casa. Então, acho que é importante receber esses para poder votar aí tranquilo, sim. Será concedida a vista até a próxima reunião. Em seguida, a Câmara aprovou em primeiro turno o projeto de lei 3.277, que altera a lei que dispõe sobre ocupação, uso do solo e zoneamento do município, visando proporcionar objetividade e clareza ao texto, facilitando o processo de elaboração dos projetos arquitetônicos e diminuindo as dúvidas dos proprietários dos imóveis. Pelo projeto, a Prefeitura propõe também a alteração da Rua José Vieira Martins, que passa de zona residencial 4 para a zona comercial 2, de acordo com a classificação das ruas do entorno. Também na reunião do dia 22 de agosto, participou da Tribuna Livre o empresário Marcelo Alves de Magalhães, proprietário da MM Jardinagem Limitada, empresa contratada pela Prefeitura para a realização dos serviços de poda de árvores em Ponte Nova.
Ele se inscreveu para falar sobre as podas de árvores nas ruas do município. Nós iniciamos a poda e a resolução do Conselho Nacional de Meio Ambiente, o CONAMA, ela prevê que o período de poda em todo o país é de março a setembro. Porém, aqui em Ponte Nova, por uma questão isso foi o ano passado, o Ricardo Mota, com a secretaria, e, enfim, estabeleceu que ia retroagir esse período aqui no nosso município em um mês, ou seja, de março a agosto. Nada contra, e é esse período que tá valendo, e inclusive a gente já tem um pedido de prorrogação de prazo, até porque a licitação só veio ocorrer lá no finzinho de maio com início em junho. Então a própria secretaria, por conta desse atraso, se viu prejudicada para que a gente possa cumprir o contrato nas 2.000 árvores. O vereador Tony do Badalo considerou positiva a participação do empresário na Tribuna Livre. Foi bom você estar aqui, que explicou muita coisa que a gente de fato não entendia. E com essa explicação, a gente agora para frente vai poder até informar ao cidadão potinovense quando ele reclama de árvore, quando ele diz que tem ou não que podar, e etc. O vereador Anísio Filho disse que espera solução por parte da Secretaria de Meio Ambiente para a poda de árvores tomadas por erva de passarinho. E quando você fala aí com referência às ervas daninhas, eu venho falando isso com a Alessandra desde quando ela assumiu a secretaria. Fica muito feia para quem chega na cidade e vê essa cidade cheia de erva de passarinho. Ela falou que ia tomar providência, tentar tirar essas ervas de passarinho. E eu estou vendo que na passada que você está dando, fazendo essas podas, está ficando as árvores sem fazer poda, sem tirar essas ervas daninhas. Você já explicou que não está fazendo, porque a secretaria vai fazer. Eu espero que a secretaria faça essas podas, aqui está muito feio. A cidade cheia de erva de passarinho. Todo lugar que você chega tem aquele cordão assim descendo de erva de passarinho. O vereador Antônio Carlos Pracatar falou sobre a poda realizada pela empresa contratada pela CEMIG. A gente vê realmente que essa empreiteira em céu, ela mutila bem as árvores, mas tem casos que é necessário. Vou te falar por quê. Hoje existe uma rede convencional e uma rede compacta, uma rede protegida. A rede convencional, o que acontece? Qualquer balanço de vento que dá, bate uma fase na outra, fica sem energia, aí começa o povo a reclamar. Então, por exemplo, você mostrou nas fotos aí, deu para perceber o seguinte: os locais onde existe essa rede convencional é onde que existe mais o mutilamento das árvores. Entendeu? Então, eu acho que o que tinha que fazer? Isso é fazer um trabalho em mudança dessas árvores. Eu acho que tinha que fazer um plantio ali de umas árvores adequadas para aquele lugar. Porque isso vai acontecer, infelizmente, isso aí, talvez aqui uns 10, 15 anos, você mudando seu tipo de rede, pode até vir melhorar. Mas até lá, eu acredito que isso aí vai continuar. Entendeu? Depois do intervalo, o TV Câmara volta com as informações da reunião plenária do dia 26 de agosto. A Câmara Municipal de Ponte Nova está de portas abertas e convida a todos para suas reuniões plenárias, às segundas e quintas-feiras, a partir das 19 horas. Acompanhe os debates e as votações dos projetos e conheça a atuação dos vereadores. Informações 389-3250 ou diretamente na Secretaria da Câmara, das 12 às 18 horas. Câmara Municipal de Ponte Nova. Democracia, transparência, responsabilidade. Todo mundo tem um lugar preferido onde se sente bem e de onde é difícil tirar a pessoa de lá, não é mesmo? Uns preferem a praia, outros o parque, o clube, a escola, o shopping. Mas sabe qual é o lugar preferido do Léo? O quarto dele. É ali que o Léo faz as coisas que mais gosta. Vê TV, ouve música, conversa com os amigos na internet, joga videogame. Ele pode passar horas fazendo isso. Agora, sabe do que o Léo não gosta? Quando falta luz. Bom,
Então, para o Léo não ficar triste, o que precisa ter sempre na casa dele é energia elétrica. Mas ter luz em casa não é uma coisa tão simples quanto parece. É preciso gerar essa energia e fazer com que ela chegue à casa das pessoas. E para isso, o governo precisa fazer grandes investimentos, como a construção de estações de energia, linhas de transmissão e usinas hidrelétricas. A construção de uma hidrelétrica, por exemplo, é uma obra extremamente complexa e cara, que exige, antes de tudo, planejamento. Para grandes investimentos como esse, o governo elabora a cada 4 anos um plano, que é discutido e aprovado como lei pelo Congresso Nacional. Esse plano é chamado de Plano Plurianual, também conhecido como PPA. É o PPA que define para um período de 4 anos as grandes prioridades nacionais e regionais, com metas para cada área de atuação: saúde, educação, saneamento, transportes, energia, entre outras. Podemos dizer que o PPA é a grande lei de planejamento do país. É ele que faz o vínculo entre o plano estratégico do governo e os orçamentos de cada ano. Mas não são apenas grandes obras que estão no PPA. O governo também inclui no plano os gastos necessários para garantir a oferta permanente de determinados serviços públicos. Por exemplo, no caso da agricultura, o PPA prevê tanto as obras para a construção de armazéns para estoque, como também ações de financiamento e garantia de compra da produção para a distribuição de cestas básicas à população carente. E é importante saber que nem todos os investimentos públicos estão no PPA do governo federal. Há outras ações que ficam a cargo dos estados e municípios. Cada um deles tem suas próprias leis orçamentárias, inclusive seus próprios PPAs. Isso porque cada esfera de governo, federal, estadual ou municipal, tem suas próprias responsabilidades. Por exemplo, entre as ações que cabem aos municípios estão calçamento de ruas, transporte urbano, coleta de lixo, etc. Os estados, por sua vez, são responsáveis, por exemplo, pelo combate aos crimes comuns, reprimidos pela Polícia Militar e investigados pela Polícia Civil. Também formulam e executam políticas em áreas de competência comum com os governos federal e municipais, como educação, saúde e desenvolvimento urbano. Todas essas despesas são executadas com dinheiro recolhido por meio de impostos e contribuições de taxas municipais ou estaduais, de recursos transferidos pelo governo federal e de outras receitas, como empréstimos de instituições públicas e privadas. Então, agora você já sabe que para garantir os investimentos para as grandes obras e a oferta permanente de serviços públicos, o país conta com uma lei que é aprovada a cada 4 anos, o Plano Plurianual, também chamado de PPA, e que cada esfera de governo, municipal, estadual e federal, tem suas próprias responsabilidades e, por isso, seus próprios PPAs. Na reunião ordinária realizada pela Câmara Municipal de Ponte Nova no dia 26 de agosto, foi lido para conhecimento do plenário o parecer remetido pela Comissão de Orçamento e Tomada de Contas ao projeto de lei número 14. O projeto é uma iniciativa do vereador Wellington Neim, propondo alterar a Lei Municipal número 699 de 1966, que criou o Departamento Municipal de Água, Esgoto e Saneamento, DEMAIS. O objetivo do vereador é democratizar o processo de revisão tarifária da autarquia. O parecer da comissão é que o projeto não contraria as normas de finanças públicas e deve ser discutido e votado pelo plenário. Também em 26 de agosto, os vereadores aprovaram 3 indicações protocoladas pelos vereadores. A vereadora Marília Rola protocolou solicitação de informações à Prefeitura sobre a quantidade de vale-transporte fornecida aos alunos das redes públicas de ensino municipal e estadual e também os valores gastos mensalmente pela Prefeitura com o fornecimento de vale-transporte para os estudantes. O vereador José Mauro Raimundi pediu informações se a Prefeitura Municipal está cumprindo integralmente o que está disposto na Lei da Transparência. Para o vereador, o cumprimento da lei é importante para todos. O principal objetivo desta indicação, senhor presidente, é porque já existe uma lei dessa transparência. E como essa casa aqui, constantemente fazendo essas indicações protocoladas, como nós vimos aqui, que recebe esse mundo de papel. E eu olhando, te confesso que eu não tenho o domínio da informática para ver todos os detalhes, se está tudo ali na informática ou não. Pelo menos eu tento aprofundar e não consigo todas as informações necessárias que eu acho necessárias.
A vereadora Patrícia Castanheira parabenizou a iniciativa do vereador José Mauro. Zé Mauro, eu gostaria de te parabenizar por essa indicação, né? A gente já falou aqui no início do ano, né? Foi a primeira reunião, eu trouxe esse assunto que eu achei muito importante, né? Por ser uma coisa nova e poucos municípios estavam cumprindo esta lei. E, assim, Ponte Nova melhorou muito, né? Porque o link você já vê que tem muitas informações lá, mas como você disse, realmente precisa de ficar mais transparente mesmo, mais minucioso e mais fácil para o cidadão comum também, porque se já está difícil para a gente que é vereador, imagine para o cidadão comum. Ao CODEMA, o vereador José Mauro solicitou informações sobre as providências adotadas pelo Conselho Municipal para garantir o cumprimento das medidas mitigadoras e compensatórias impostas ao empreendedor pela implantação do conjunto habitacional Dalvo de Oliveira Bem Feito. Porque a empresa que ali fez aquela obra, ela não cumpriu nada daquilo que foi acordado. E já vai inaugurar a obra e a empresa não cumpriu aquilo. E quer dizer, a vizinhança que fica no prejuízo. Isso é um exemplo, esse agora atualmente, nós tivemos no passado, bem recente, a inauguração daquela via de acesso à penitenciária, que também até hoje não cumpriu as medidas, está na justiça. E o que eu sinto nisso? O município que vai acabar arcando com esses prejuízos, que são quase 2 quilômetros de estrada, um asfalto de péssima qualidade, e está lá a gente cobrando. Já tivemos umas 2 audiências, o procurador do estado não veio, o outro não apareceu, e o tempo está passando. Na hora que der os 5 anos, que é a garantia da obra, vai sobrar para quem? Para o município. Então, e também não cumpriram as medidas compensatórias. A gente tem que modificar, alterar essa legislação, que o habite só pode ser dado mediante o cumprimento das medidas. A vereadora Valéria Alvarenga também defendeu que as medidas compensatórias sejam cumpridas pelo empreendedor. Então eu acho que a sua indicação é fantástica, tem que cobrar sim. E fica aí essa sugestão mesmo na lei, que se precisar de fazer uma emenda, até que libere, tem que liberar depois dessas questões, porque depois eu falo isso até enquanto ex-gestora, você não consegue mais acompanhar as coisas, porque foge da alçada, passou para um outro patamar, mesmo porque o terreno, se for da prefeitura, ele não é da prefeitura, ele vai para o FAR. Quando o terreno é do empreendedor particular, ele vende o terreno dele para o fundo de habitação. Você está entendendo? Não passa a ser nível federal e você fica, muitas vezes, numa situação de vulnerabilidade. Claro. Valéria, quando eu fiz essa indicação, eu estou me referindo ao quê? O CODEMA tem a função. O que ele fez? A Câmara Técnica. Ele fez o estudo, a Câmara Técnica, reuniram, decidiram que tinha que fazer isso, mais aquilo e mais acolá. Que encaminhou para o empreendedor, para que o empreendedor apresentasse o seu projeto à Caixa Econômica. A Caixa Econômica. Então, o que ocorre? A obra vai ser inaugurada, não cumpriu as compensações, e quem fica no prejuízo, quem que é? Ninguém cumpriu. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu vou ver na lei. Se na lei do CODEMA, no Estatuto do CODEMA, ou onde não tiver essa obrigatoriedade, nós vamos fazer isso ligando uma coisa a outra. O vereador Ranísio Filho disse que a obra está sendo fiscalizada pela Caixa Econômica Federal. Eu tenho acompanhado um pouco daquela obra lá em cima, no início não foi no meu mandato, mas agora a gente está acompanhando e a gente está vendo que está sendo uma construção muito boa, o acompanhamento até da Caixa, Valéria, até as pessoas da Caixa tem lá, o técnico da Caixa tem lá, deu um problema no acesso, na rua, logo no final, no contorno, o pessoal da Caixa questionou, não aceitou, a empreiteira teve que ir lá, recompor, desmanchar, consertar, entendeu? Eles estão acompanhando, não sei, todos os critérios estão sendo cumpridos, Zé Mauro. E é bom você frisar isso, porque não pode
deixar as coisas acontecer e ficar por isso mesmo. José Mauro citou exemplos de problemas que aconteceram no bairro Bom Pastor e que o empreendedor está corrigindo depois que as casas foram entregues aos mutuários. Ali no Bom Pastor, quando eu comecei a falar de casa popular ali, tive problema com o construtor daquela obra, mas no fundo eu estava com a razão, porque a Caixa agora vai refazer um número grande de casas lá, pelo menos é a notícia que eu tenho. Porque lá tinha casas que não tinham condições de ser entregue. O vereador Antônio Carlos Pracatá também deu razão aos questionamentos apresentados por José Mauro Raimonde. Estive também lá nas casas, até conversando com o pessoal da construção. A Caixa já esteve lá até uma vez já e embargou 3 itens lá, que estão tendo de refazer. Com relação à área das casas, a plantação da grama e um talude na subida ali que não estava de acordo com as normas da Caixa. Então eu acredito que a Caixa deve estar acompanhando esse serviço. Eu espero que, conforme a Anísio fez, que agora nesse sorteio que não tenha nenhum problema. E não ter problema futuro, igual está acontecendo, infelizmente, no bairro de Fábio São Pedro. Teve casa lá, teve vários problemas, entendeu? Acho que aquilo ali serviu de exemplo para nós. E também para a própria prefeitura, ao fazer a entrega dos imóveis, que os imóveis estejam perfeitos e dê condições para as pessoas morarem e que sejam dignas com suas moradas. Vamos para um breve intervalo. Voltamos em instantes. O Câmara Informa vai ao ar de segunda a sexta-feira às 18h25, com reprise às 12h25. Fique por dentro das decisões políticas mais importantes para o município. Conheça o Legislativo. Nos municípios brasileiros, o poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal através de vereadores eleitos democraticamente, com as atribuições de legislar, ou seja, criar, elaborar e analisar as leis do município, fiscalizar as movimentações financeiras e administrativas da Prefeitura Municipal e realizar o controle externo e a vigilância dos negócios da Prefeitura, além de julgar, administrar e gerir a economia interna da Câmara Municipal. A Câmara Municipal de Ponte Nova possui a Biblioteca Maria de Abreu para empréstimos de livros, estudos e pesquisas. São mais de 5.000 obras disponíveis para a população. A biblioteca funciona de segunda a sexta-feira, das 12 às 18 horas, no prédio anexo à Câmara. Outras informações, 3819-3250 ou diretamente na Secretaria da Câmara. Conheça nosso acervo, amplie seus conhecimentos. Continuando a reunião do dia 26 de agosto, os vereadores aprovaram em 2 turnos 5 projetos de lei que agora serão encaminhados para a sanção do prefeito municipal. São eles: o projeto de lei número 3.268, autorizando a Prefeitura de Ponte Nova a conceder incentivos econômicos de até R$ 17.500 para obras de terraplanagem para ampliação da empresa Pneutex Limitada. E o número 3.277, que altera a lei que dispõe sobre ocupação, uso do solo e zoneamento do município, visando tornar claro o processo de elaboração dos projetos arquitetônicos que foram aprovados à unanimidade. O vereador Tondo Badalo comentou a importância da aprovação do projeto de lei número 3.268. Comentário é estender, né? Eu quero parabenizar o empresário que buscou esta parceria para que instale a empresa dele no local adequado, aonde eu tenho certeza que vai estar tirando do centro, mas saindo do fluxo de movimento. E o que meu modo de entender é que todos os empresários procuram, como aqui tem 4, parabéns para eles também, que eles procuram o município, o executivo, e procure arrumar um lote aonde adequa as suas empresas, uma vez que nós precisamos mexer nesse projeto de adequação de ocupação de solo, aonde eu estou tendo diversas reclamações em relação aos carros sendo consertados nas ruas, e isso também precisa ser visto, as grandes oficinas precisam estar estabelecendo em algum lugar aonde elas podem estar,
atendendo suas clientelas. O vereador Antônio Carlos Pracatá também falou sobre o projeto concedendo incentivos à empresa Pneutex. Não só eu, como todos aqui, eu acho que é de suma importância essa liberação dessas áreas. E no caso do Gilmar, que houve um consenso aí através da prefeitura, que em vez de liberar as máquinas, está liberando um valor para suprir as máquinas para retirada da terra. Então gostaria de parabenizar você com o seu empreendimento lá e que venha realmente com esse empreendimento agregar mais vagas de trabalho, que é isso que nós estamos precisando no nosso município. A vereadora Valéria Alvarenga explicou que os vereadores precisam estudar e entender todos os projetos antes de aprová-los. O intuito de quando os vereadores sentam à mesa para poder estudar o projeto, analisar, é aprender mesmo. E nós estamos todos os dias aqui aprendendo alguma coisa. Aprendendo com a experiência da nossa assessoria jurídica, nossa assessoria legislativa também, através do Afonso Mauro, através do Tim, através da nossa advogada Andresa, porque são neles que nós nos amparamos. A minha intenção, e eu tenho certeza que de todos os colegas que estão aqui, é o incentivo ao desenvolvimento de Ponte Nova. O vereador Anísio também manifestou-se favorável aos projetos que incentivam o desenvolvimento de Ponte Nova. O proprietário está aqui, o Gilmar, é com alegria que nós estamos aprovando não só o seu projeto, mas também os outros projetos. É incentivo para a nossa cidade, para o desenvolvimento da nossa cidade. É importante para nós. A vereadora Patrícia Castanheira felicitou o proprietário da Pneutex pelo investimento. Dizer que Valéria disse que é o nosso direito, não só nosso direito, como nosso dever de estar olhando realmente, né, se está correto, se é de direito. Então é isso, e eu gostaria de te parabenizar, e com certeza aquela empresa ali no acesso, né, de Viçosa à nossa cidade, na entrada da nossa cidade, irá, além de dar os empregos, embelezar, né, aquele local ali. O presidente da Câmara, José Rubens Tavares, confirmou que os vereadores sempre apoiam as iniciativas que geram emprego e renda no município. A função do vereador é essa, tem que aprimorar, ter conhecimento do projeto para depois ele dar o parecer, porque senão você dá o parecer de uma coisa que não existe fundamento, né? Então, os outros projetos aprovados foram o número 3.271, autorizando a Prefeitura a conceder uso de área à empresa Café Piranga Limitada, o número 3.272, autorizando a concessão de uso de área à empresa Disco Metalúrgica Limitada, e o número 3.274, que autoriza a concessão de uso de área à empresa Salisfer Comércio de Ferro e Aço Limitada. Estes foram aprovados pela maioria, com abstenção do vereador Léo Moreira. Presidente, gostaria de abster-me de votar dos projetos de número 3.271, 3.272 e 3.274. Por favor. No encerramento da reunião, o vereador José Rubens Tavares lamentou o aumento da criminalidade em Ponte Nova. É lamentável a situação que a nossa cidade está vivendo. A situação de Ponte Nova está cada dia lastimável com referência à situação da criminalidade de Ponte Nova. Não vou usar mais da tribuna, porque senão vou falar coisas que não deveria falar. Que deveria falar, mas eu tenho certeza que o risco de vida que a gente pode ter com a situação que nós estamos vivendo em Ponte Nova é muito triste. Uma cidade que já foi pioneira na Zona da Mata, e hoje nós vemos o número de crimes. É por isso que eu parabenizo o Renato, que está aí fazendo um trabalho antidroga. Eu acho que hoje nós temos que fazer um trabalho com essa juventude nova que vem lá de baixo, trabalhando, empenhando a educação desses pequenos que nasceram agora, porque daqui para frente que já estão é muito difícil conseguir reverter essa situação. Chegamos ao final do programa de hoje. Muito obrigado por nos assistir. O TV Câmara volta na próxima semana. Até lá!